A Defensoria Pública da União promete avaliar a assistência jurídica para os brasileiros que estão sendo deportados dos Estados Unidos descobrirem se vão receber auxílio social. Nessa sexta-feira, o segundo avião chegou ao país com 111 pessoas, entre elas 8 crianças de até 10 anos. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, os brasileiros ficaram 12 horas sem alimentação. A reportagem é de Álvaro Nocera. O segundo avião com deportados brasileiros dos Estados Unidos em 2025 pousou no Aeroporto Internacional de Fortaleza por volta das 4 horas da tarde, com 111 passageiros. O desembarque na cidade foi um pedido do governo brasileiro para encurtar a viagem. Normalmente, esses voos seguiam para Belo Horizonte, mas após as reclamações do Itamaraty por conta do tratamento ao primeiro grupo trazido este ano, ficou acertada a chegada na capital cearense. O Ministério dos Direitos Humanos realizou ações para ampliar o acolhimento dos brasileiros deportados, que incluíam crianças e mulheres. De acordo com o governo do estado do Ceará, os brasileiros deportados viajaram com algemas nos pés e nas mãos e não tiveram acesso à alimentação, ficando mais de 12 horas sem comer durante todo o trajeto. Ao chegar, desceram sem algemas. A secretária de Direitos Humanos do Ceará, Socorro França, disse que os repatriados saíram do avião livres. Recebemos com muita emoção, não foi fácil recebê-los aqui, porque eles estavam acorrentados, eles estavam com algema, mas quando eles desceram do avião, já vieram totalmente livres. Ainda durante a noite, um avião da Força Aérea Brasileira levou os repatriados da capital cearense até o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Em janeiro, o governo federal entrou em atrito com o governo Trump por conta da utilização de algemas dos deportados. Na ocasião, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, criticou a medida e ordenou que as algemas fossem retiradas assim que o avião tocasse o solo brasileiro. Mas não é a primeira vez que isso acontece, já que a utilização de algemas sempre foi um praxe nos voos para deportações, inclusive na gestão Joe Biden. Cotado para assumir a presidência da Comissão das Relações Exteriores no Senado Federal, Nelsinho Trade, afirmou que a medida pode ser revista. A partir do momento que você está irregular em um país e precisa se regularizar para lá continuar, esse é o caminho que tem que ser seguido. Aquele que continua irregular corre o risco de ser identificado e ser mandado de volta para o seu país, que no caso chama-se deportação. Ocorre que, mesmo que lá esteja prevista na legislação que as deportações são feitas com as pessoas algemadas, acorrentadas, porque parece que isso está previsto lá no regimento deles, eu entendo que são pessoas sem antecedentes criminais, são pessoas pacíficas que tentaram buscar um sonho e que isso precisava ser revisto. Após o voo de janeiro, o Itamaraty criou um grupo de trabalho com a Embaixada dos Estados Unidos com o objetivo de garantir segurança e tratamento digno aos passageiros. Bom, Cristiano Vilela, tudo isso causa muita polêmica, muita discussão. É óbvio que se eles estavam irregulares, claro que tudo isso vem a partir dessa nova diretriz do governo americano com Donald Trump, mas eles deveriam ser tratados com mais dignidade. Como é que a gente pode avaliar essa situação e outros brasileiros devem retornar aqui para o Brasil? Olha, Thiago, de uma forma geral, a gente sempre deseja que qualquer cidadão numa situação como essa seja tratado da forma mais digna possível, fazendo com que os tratados internacionais de direitos humanos sejam respeitados e sejam mantidos. Agora, é importante a gente analisar que, de fato, existe a autodeterminação que os Estados Unidos da América têm com relação aos seus regramentos e a forma como atua. Existe uma legislação específica na forma de tratamento dessas pessoas que são deportadas. Me parece que, apesar de algumas situações irregulares como essa, algumas situações que nos chamam a atenção, mas que, de uma forma geral, atendem à regulamentação local. E, nesse sentido, o que cabe ao Brasil
é eventualmente construir algum acordo bilateral para um tratamento diferenciado em relação aos brasileiros, ou no limite, na impossibilidade, fazer com que a partir do momento que eles adentrem ao território nacional, que as algemas sejam retiradas e que a situação seja mudada por parte do governo brasileiro. Eu vi uma discussão, eu não sei de que maneira que isso também poderia ser feito, porque a dúvida é, você falou, eles chegam ao Brasil e as algemas são retiradas, mas talvez eles já poderiam deixar de estarem acorrentados, como as autoridades estão usando esse termo, assim que o avião levantasse voo dos Estados Unidos. Ou seja, é uma linha tênue, mas talvez fizesse alguma diferença, né? Exato, seria o adequado. Agora eu vejo que essa possibilidade, ela se dá dentro de uma construção bilateral entre os dois países, dentro de um diálogo que se possa construir, porque o fato é que nós temos uma legislação nos Estados Unidos, um regramento nos Estados Unidos, que exige que esse voo parta dos Estados Unidos, portanto, enquanto ele ainda estiver no espaço aéreo norte-americano, ele deve cumprir os requisitos estabelecidos pela legislação local e com isso ele deve seguir esse formato realmente de algemas nessas pessoas. Ao meu ver, a forma de se coibir isso, a forma de se mudar esse quadro é através de uma política internacional bem feita, onde se tem ali um sistema de concessões, onde parte a parte podem negociar uma saída mais humanizada para esse cidadão que esteja sendo deportado.